O Código de Moisés, de James F. Tweeman. Para Linda, meu primeiro e grande amor, embora tenha deixado este mundo, você continua para sempre em nossos corações. Introdução. O mais poderoso instrumento de manifestação na história do mundo. Essa frase pode soar demasiado grandiosa, uma afirmativa impressionante que poderia ser escrita apenas para vender livros ou chamar a atenção. Mas, e se for verdade? É possível que exista um código antigo, uma fórmula mágica usada por um dos maiores líderes de todos os tempos, que se perdeu por milhares de anos? É bastante interessante que muitos de nós já estamos familiarizados com ele e lemos a respeito dos milagres que foram realizados através de suas primeiras aplicações. Alguns dos eventos mais surpreendentes da história. Entretanto, são poucas as pessoas que têm noção sobre o código que ativou essas ocorrências milagrosas. Quando é aplicado, o mesmo pode atrair tudo que nosso coração jamais desejou. Por que esteve oculto e foi deixado sem uso por tanto tempo? Esse código é um dos grandes mistérios da época. Entretanto, pela primeira vez, o Código de Moisés está sendo partilhado com todos, e não apenas um grupo seleto de altos iniciados. Neste livro, vou mostrar-lhe como usar o código para mudar sua vida, e até mesmo o mundo. Os maravilhosos eventos registrados na Bíblia foram resultados desse processo. E agora, você pode controlar o seu poder para criar milagres em sua própria vida. Você pode usar esta tecnologia para atrair tudo pelo que tem ansiado: riqueza, o relacionamento perfeito, propriedades e assim por diante. Mas, quanto mais você experimentar o Código de Moisés, tanto mais se dará conta de que ele está destinado a algo maior: inspirar paz e criar um mundo feito de compaixão e amor. Tomei conhecimento do Código de Moisés quando estava escrevendo meu livro mais recente, The Heart of Spiritual Pacemaking. Pistas e indícios emergiam enquanto eu escrevia, quase como se os segredos ocultos à visão quisessem mais uma vez respirar o ar puro. Ou talvez, simplesmente, a humanidade estivesse pronta para ver de uma forma para a qual não estava preparada antes. Quando percebi para o que estava olhando, soube que precisaria conduzir um experimento para descobrir, por mim mesmo, se o código era ou não real. Quando trabalhava em meu livro anterior, referências ao nome de Deus, eu sou o que sou, vinham à tona repetidamente. Eu sentia o poder do nome, mas ainda não o havia conectado à lei da atração. Isso somente ficou aparente para mim quando comecei a estudar e aplicar o nome, como sugere o subtítulo deste livro. Trata-se realmente do mais poderoso instrumento de manifestação na história. Até esse ponto, eu havia escrito 9 livros, e apenas um deles havia conseguido chegar à lista de best-sellers do The New York Times. The Proposal 3 estreou na 25ª posição e permaneceu assim por uma semana. Estou dizendo isso apenas para mostrar que não sou um autor que tenha desfrutado de um nível enorme de sucesso. Meu primeiro livro, Emissary of Light, vendeu muito bem no decurso de muitos anos, mas até mesmo ele não conseguiu entrar em nenhuma lista de best-sellers. Dito isso, eu sabia que havia encontrado o teste perfeito. Decidi usar o Código de Moisés para ajudar a tornar The Heart of Spiritual Pacemaking o best-seller número 1 do mundo no dia em que fosse lançado. Isso exigiria um milagre, e essas eram as condições ideais para a minha experiência. Por vários meses, apliquei tudo o que havia aprendido sobre o código. Quando acordava pela manhã, meditava com ele. Cheguei a imprimir uma dúzia ou mais de cópias da capa do livro, de modo que pudesse praticar o exercício no decorrer do dia,
parando por alguns segundos e meditando sobre o meu propósito, todas as vezes que via uma capa exposta nas paredes da cozinha, no quarto de dormir e por toda a parte em minha casa. Podia sentir a energia crescendo e um fluxo novo de novas ideias penetrando minha mente, sobre como eu poderia realizar minha visão de vê-lo tornar o best-seller número 1 do mundo. Finalmente, chegou o dia em que meu livro seria lançado. Entrei no Amazon.com e procurei sua colocação corrente. No dia anterior, estava na faixa de uns 10.000 exemplares, mas naquela manhã, 6 de junho de 2006, havia alcançado os 300.000. Parecia estar em seu caminho de ascensão. Pela hora do almoço, o livro estava entre os primeiros 20, e às 3 da tarde, ocupava a posição número 3. Só mais 2 degraus, pensei comigo mesmo. Às 5 da tarde, era o número 2, quase lá. Ficou durante horas na posição número 2. Foi excruciante. Eu verificava as colocações a cada hora, mas ele não se movia. Até racionalizei que o título que aparecia em primeiro lugar era de um livro em brochura, o que significava que o meu era o livro mais vendido hardcover, capa dura, do mundo. Mas sabia que não era o suficiente. Quando usei o código de Moisés, eu o visualizei no topo e não iria aceitar outra coisa. Ele iria chegar lá. Bastava-me ter fé. Às 9 da noite, dei mais uma olhada. Uau! Número 1. Eu gostaria de dizer que fiquei surpreso, mas a essa altura sabia que era real. O código de Moisés não é algo que eu tenha construído ou mesmo descoberto. De muitas maneiras, foi ele que me descobriu. Recentemente tem se falado muito sobre a lei da atração e como podemos utilizá-la para realizar nossos desejos, o que geralmente equivale a perguntar: como posso atrair todas as coisas que não possuo atualmente e que me tornarão feliz quando as possuir? Estou disposto a admitir que esse é um importante primeiro passo, mas senti que o código de Moisés oferecia algo que não se achava imediatamente presente nessa fórmula. Em outras palavras, satisfazer a fome do ego é o objetivo real. Ou existe algo mais dentro de nós, algo mais significativo, que é realizado de uma maneira muito diferente? O código de Moisés é sobre o próximo passo, muito mais vital: como satisfazermos o anseio de nossa alma. A história de meu livro se tornando o best-seller número 1 no dia em que foi lançado é um grande exemplo de como podemos utilizar o código para beneficiar nossa vida. Mas será isso tão longe quanto somos solicitados a ir? Teremos recebido esses instrumentos sagrados simplesmente para manipular a realidade em nosso benefício próprio, ou fomos chamados para algo mais elevado, um propósito que se iguala ao intento original da razão pela qual, em primeiro lugar, essa dádiva foi oferecida à humanidade? Embora eu vá discutir mais adiante no livro as diferenças entre o anseio da alma e a fome do ego, pode ser útil dizer algumas palavras aqui para dar uma ideia inicial. O ego está constantemente envolvido em tentar obter o que ele crê não possuir, enquanto a alma procura dar tudo o que precisa, percebendo dessa forma que aquelas coisas já estavam presentes dentro. Esse é o foco do Código de Moisés, da mesma forma como é o objetivo mais alto da lei da atração. O código foi usado inicialmente para assegurar a liberdade dos israelitas que estavam escravizados no Egito. Agora, ele pode ser usado para libertar você dos laços do seu ego. Afinal, onde você vive significa muito pouco se sua mente e alma estão oprimidas. O propósito deste livro é oferecer-lhe um instrumento mais poderoso da história do mundo para alcançar a liberdade verdadeira. O que é exatamente a liberdade verdadeira? É simplesmente a capacidade de expressar a sua divindade em todas as situações, todo momento, e perceber que você é o Criador do universo que experimenta. O ego busca escravizar, enquanto sua alma, como Moisés, deseja libertar você. Permita que lhe dê mais um exemplo de poder contido neste processo.
Estou escrevendo estas palavras sentado em um pequeno café, perto de minha casa em Talent, Oregon, imergindo-me nas ideias e na energia do Código de Moisés. Há poucos momentos, passei algum tempo usando o código para realizar uma meta particular, que era a de vender uma casa que possuo. Respirei profundamente algumas vezes. Senti a energia das palavras que cantei sossegadamente para mim mesmo. E então liberei. Embora eu tenha gasto não mais do que alguns segundos assim, focalizado, de algum modo eu sabia que o efeito seria profundo. Eram quase 4 da tarde do sábado, quase hora de fechar o café. Havia apenas mais 2 pessoas presentes, um casal de meia-idade, sentado a uma mesa a uns 5 metros de mim, conversando em voz baixa e examinando um jornal. Senti o impulso de dar uma olhada e prestar atenção em sua conversa. Aparentemente, eram de Minnesota e estavam em vias de se mudar por causa de um trabalho na Southern Oregon University. Notei que estavam vasculhando a seção imobiliária do jornal e discutindo as listas de casas de campo e da cidade disponíveis. Isso era interessante, sem dúvida, mas não o suficiente para fazer-me perder o foco. Afinal, eu estava tentando escrever enquanto estava ali. Meu manuscrito devia ser entregue em 2 dias à minha editora, a Hay House, e ainda havia algum trabalho pela frente. Voltei ao computador à minha frente e digitei as palavras Código de Moisés. No instante em que apareceram na tela, senti algo pulsar no meu coração. Fale a eles sobre a casa que quer vender. A casa em questão estava alugada no momento, e embora eu tivesse pensado em colocá-la no mercado, ainda não havia dado esse passo. Apesar desse impulso interno, senti que seria um tanto rude interromper ou mesmo começar uma conversa com o casal, já que pareciam tão claramente preocupados. Mas a sensação era persistente e aumentou até que finalmente eu disse olá. Em não mais do que 15 minutos depois, fechamos negócio, condicionado a eles gostarem da casa que eu tinha a oferecer. Eu sabia que gostariam, já que era exatamente o que procuravam e podia ser vendida pela quantia exata que tinham em mente. O Código de Moisés é, de fato, o instrumento de manifestação mais poderoso do mundo. Às vezes, até mesmo eu preciso ser lembrado. Parte 1. A Lei da Atração. Muito tem sido dito sobre a Lei da Atração nos últimos anos. Em toda parte, as pessoas estão começando a perceber que têm o poder de atrair tudo o que desejam. Na verdade, seria mais exato dizer que as pessoas estão começando a compreender que sempre tiveram essa capacidade. A Lei da Atração não é algo que pratiquemos parte do tempo. Não há maneira de se esquivar de viver segundo esse princípio divino. Esse livro irá proporcionar-lhe uma antiga tecnologia que existiu no mundo por mais de 3.500 anos, mas ficou escondida há muito tempo porque as autoridades decidiram que era poderosa demais para ser manejada arbitrariamente. Provavelmente estavam certos. Se estamos espiritualmente maduros o suficiente para fazê-lo agora, é algo a ser visto ainda, mas uma coisa de que estou certa é que não temos muita escolha. O mundo está sentado à beira de um precipício crítico, e as decisões que tomamos sobre como iremos ou não implementar essa sabedoria pode significar a diferença entre evoluir para o próximo nível de realização ou nos destruirmos completamente. Parece que a escolha é nossa. Este pode não ser o livro mais importante da história, mas creio que os princípios e técnicas nele apresentados são cruciais. Quando o Código de Moisés foi inicialmente revelado aos israelitas, alguns dos maiores milagres da história foram realizados. Pouco tempo depois, os líderes influentes decretaram que a energia inerente era simplesmente vasta demais e potencialmente perigosa para que fosse usada por qualquer pessoa, exceto os mais altos iniciados.
Nessa história, nossa história religiosa coletiva está recheada de lendas e história de mestres espirituais que evoluíram ao ponto em que não apenas compreendiam o código de Moisés, como estavam aptos a praticá-los e alcançar resultados extraordinários. O principal praticante foi Jesus de Nazaré. É tempo agora de que todos nós também tenhamos o domínio do código, não apenas para acrescentar riquezas à nossa vida, mas para criar um mundo baseado nas leis de compaixão e paz. Se continuarmos a usar esse notável instrumento simplesmente para o nosso ganho pessoal, então estaremos perdidos. Isso pode soar sinistro, e essa é, com efeito, a intenção. Ofereço a você o mais poderoso instrumento da história para criar a sua realidade. Isto não é um conto de fadas da nova era. É real e verdadeiro. Nós precisamos de almas iluminadas para finalmente manifestarmos o mundo dos nossos sonhos. É fácil olhar para a Terra e ver a devastação da manifestação inconsciente. Nosso planeta não chegou sozinho à beira desse terror, mas através de nossas decisões coletivas. A questão agora é simplesmente: iremos escolher isso outra vez ou, final e resolutamente, decidiremos seguir o caminho da alma em vez da alcovitice do ego? Seja o que for que sintamos genuinamente, o mundo e tudo o que há nele irá se transformar para igualar-se a essa crença. Você tem um papel essencial e individual a desempenhar, e é por isso que esse livro chegou às suas mãos. A parte 1 de O Código de Moisés discute a história de Moisés e a caracterização espiritual básica do código. Depois, o tom muda dramaticamente, enfatizando mais uma vez a importância de sua escolha de criar e evoluir conscientemente. Por enquanto, relaxe e aproveite. Você está para embarcar numa viagem que irá mudar a sua vida. Capítulo 1. Uma história para as eras. É provável que você tenha ouvido a história de Moisés conduzindo os israelitas para fora do Egito. Uma realização surpreendente que começou com ele parado diante de uma sarça ardente e ouvindo a voz de Deus. Mas alguma vez ouvimos de fato a mensagem mais profunda que foi comunicada, não só a Moisés, mas a cada um de nós? É possível que haja um código oculto nessa história, um segredo que nos dá a capacidade de atrair tudo o que desejamos para a nossa vida? Poderia esta ser a mais poderosa dádiva que Deus já concedeu ao mundo? Quais são algumas das coisas que você mais desejaria atrair? Você deseja a abundância, sua alma gêmea, a casa perfeita ou o carro de seus sonhos? Moisés recebeu essa crítica mensagem de Deus, e Deus pretendeu que nós também descobríssemos a chave para realizar todos os nossos sonhos, fácil e automaticamente, trazendo para a nossa vida tudo aquilo que sempre pedimos? Se for assim, é possível a você usar esse mesmo segredo hoje e pelo resto de sua vida, alcançando o que o resto do mundo chamaria miraculoso? Bem-vindo ao Código de Moisés. Vamos começar revisitando a história, estabelecendo um contexto para que finalmente possamos compreender o mais espetacular segredo jamais oculto da humanidade. Contaram-nos que Moisés nasceu como escravo israelita no Egito, mas devido a uma enorme sorte ou intervenção divina, foi criado como um príncipe entre os seus opressores. De acordo com uma lei estabelecida pelo faraó, toda criança do sexo masculino, nascida de escravos israelitas, deveria ser afogada no Nilo. Joquebede, a mulher de Arão, um levita, deu à luz um filho e manteve-o escondido por 3 meses. Entretanto, quando se deu conta de que em breve ele seria descoberto e morto, ele soltou o filho no Nilo, num cesto feito de vime e calafetado com breu. A pouca distância, rio abaixo, a filha do faraó encontrou o bebê e o adotou como seu filho. Ela lhe deu o nome de Moisés, significando
estender-se para fora. Aqui há uma nota lateral interessante sobre a nossa história. A irmã de Moisés, Miriam, ficou vigiando o barquinho quando este flutuava pelo Nilo na direção da cidade e depois do palácio real. Quando viu a filha do faraó resgatando a criança, Miriam se aproximou e lhe perguntou se ela gostaria de uma mulher israelita para cuidar da criança. Sugeriu Joquebede, a verdadeira mãe de Moisés. E esta criou o menino para ser neto adotado do faraó. Desde o início, Moisés tinha os pés em 2 mundos separados e teve 2 mães distintas com sonhos completamente diferentes. A história continua quando Moisés é adulto, um bravo líder do Império Egípcio. Mas um dia acontece algo que muda sua vida para sempre. Moisés está entre os escravos quando vê um soldado egípcio maltratando um homem israelita. Enraivecido por este abuso, Moisés mata o soldado e esconde seu corpo na areia, esperando que ninguém descubra seu crime. Entretanto, em pouco tempo, ele percebe que seu segredo havia se espalhado entre as fileiras de escravo. Temendo que seu avô, o faraó, venha a ser informado de seu ato e o condene à morte, Moisés escapa para a península do Sinai e encontra refúgio com Jetro, um sacerdote de Midian. Depois, Moisés se casa com a filha de Jetro, Zípora, e fica ali com eles por 40 anos. Agora, chegamos ao momento crucial em que o grande mistério da criação foi revelado à humanidade, apenas para ser escondido após a primeira demonstração de seu enorme poder. Aquela foi uma das primeiras conversas com Deus, uma conversa que mudou o mundo. Chegou finalmente o tempo de cada um de nós experimentar e abraçar isso. Um dia, quando levava seu rebanho para o Monte Horebe, Moisés viu um arbusto que queimava como um fogo radiante sem que fosse consumido. Ele voltou-se para olhar a visão maravilhosa e Deus lhe falou. O que disse Deus a Moisés? Essas palavras foram compartilhadas e amadas por bilhões de pessoas em todo o mundo por quase 3.500 anos. Alguém percebeu que essa foi uma das maiores dádivas que Deus já deu à humanidade, pois o segredo de criar milagres estava revelado. Muito em breve, você estará entre as primeiras pessoas a compreenderem o Código de Moisés e aplicarem essa técnica impressionante em sua própria vida. Mas só se você, individualmente, escolher abraçá-lo. Vamos examinar algumas passagens do livro Êxodo que descrevem essa conversa com Deus. Ela começa assim. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Preste bem a atenção à reação de Moisés ao ouvir a voz de Deus jorrando do arbusto em chama. Ele não foge assustado. Ele também não se atira ao chão dizendo, por que está falando comigo? Não sabe que não sou merecedor disso? Ao invés disso, Moisés se volta para o arbusto e diz, eis-me aqui. Pode parecer uma resposta inócua, mas se olharmos um pouco mais a fundo, veremos que é muito mais significativa. No entanto, é impossível compreender o impacto de sua afirmação até que continuamos um pouco mais a conversa. Ao ouvir a resposta de Moisés, é quase como se Deus estivesse satisfeito. Deus então diz a ele, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Por que esse lugar é sagrado? A resposta óbvia é porque esse é o ponto onde Deus se tornou manifesto e conhecido pelo mundo. A presença de Deus é experimentada por intermédio de um arbusto comum, numa região de montanha. E o fato de exatamente esse mesmo arbusto queimar com um fogo que não consome é certamente miraculoso. Isso torna esse momento ordinário em extraordinário. Mas existirá outra possibilidade pela qual esse solo é tão sagrado? Deus entende claramente a Deus.
Isso é algo com que todos podemos concordar, já que Deus é onipotente e onipresente. Portanto, se Deus sabe de si mesmo estar em todos os lugares, em todos os tempos, por que o Criador destacaria um lugar acima de todos os outros, como santo, só porque sua presença é experimentada ali por um homem em particular? Não é a vontade de Deus ser visto e sentido em todos os lugares, em cada pessoa? Do ponto de vista de Deus, todos os lugares são sagrados, porque Ele está em toda parte. Isso significa que não é provável que o Criador identificasse uma locação física como mais abençoada que outra. Nós podemos fazer isso, mas Deus não faria, porque seria o mesmo que limitar o que é ilimitado. A maior dificuldade de nossa característica humana é que somos incapazes de ver ou experimentar Deus em todos os lugares e em todos os momentos. Nossa mente simplesmente não consegue conceber algo tão vasto. Mas o divino também partilha dessa limitação? Se assim fosse, então Deus seria tão restrito quanto nós somos, incapaz de conhecer a si mesmo como si mesmo? É possível que quando pediu a Moisés que tirasse suas sandálias, Deus estivesse falando muito mais intimamente que imaginamos a princípio? Moisés disse a Deus: "Eis-me aqui." É quase como se Deus lhe sorrisse e dissesse: "Ah, bendito Moisés, com efeito, eis-me aqui." Este solo é sagrado, porque é o ponto onde você conheceu a si mesmo, sendo o que é. Você pode pensar: espere um minuto, está dizendo que Deus ficou satisfeito porque Moisés pareceu reconhecer a si mesmo como seu Criador? A resposta é sim. Por milhares de anos temos comprado uma mentira, e isso levou à supressão e abandono do Código de Moisés através do mundo. Foi-nos dito que somos fracos e vulneráveis, incapazes de mais do que labutar por uma magra existência na Terra. Se temos sorte, podemos acumular um relativo grau de conforto, talvez até possuir algumas casas e fazer uma grande conta bancária, mas nada disso realmente jamais nos satisfará. Nosso propósito é viver e então morrer, se possível com uns poucos momentos de alegria pelo caminho. Nós nos imaginamos numa prisão da qual nunca podemos escapar e convencemos a nós mesmos que isso é o nosso verdadeiro lar. Mas, e se a porta daquela cela da prisão nunca tenha estado trancada? E se o mundo em que vivemos não passar de uma projeção de nossos pensamentos sobre nós mesmos, e Deus não tiver nunca partilhado dessa visão? Se Deus é todo-poderoso, todo-conhecedor e plenamente presente em todos os momentos, é possível que o Criador se rejubile quando percebemos a verdade? Espere um pouco antes de responder. A sua resposta irá determinar a sua experiência de vida inteira e até que ponto você se dispõe a aceitar tudo o que Deus pretende para você. Sua resposta vai determinar o quanto você é aberto a receber milagres e, por fim, decifrar o Código de Moisés. Vamos continuar com a conversa entre Moisés e Deus. Deus lhe diz: "Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam o leite e mel." Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Deus está fazendo uma grande promessa a Moisés, concedendo aos israelitas uma passagem para fora do Egito e para um novo lar, onde terão abundância e serão livres para viver como lhes agradar. Mais uma vez, vamos olhar para a natureza de Deus e decidir se o resto de nós está incluído nessa promessa. Se Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, então isso poderia ser mais que um decreto histórico feito para um único indivíduo ou um grupo em particular, com a exclusão do resto. É possível que o voto de Deus é feito para toda pessoa que escuta, significando que está sendo feito a você exatamente neste momento? Se você estiver disposto a ouvir e acreditar, então irá descobrir, exatamente como Moisés, que Deus nunca quebra uma promessa feita a quem quer que seja. Se isso é verdade, você está sendo levado para a mesma terra onde fluem o leite e o mel. Em outras palavras, o lugar onde seus sonhos se tornam realidade.
Deus está dizendo a Moisés que ele irá conduzir os israelitas para fora da servidão, para a terra prometida. Nesse lugar, nos disseram, Moisés e seus seguidores terão tudo o que necessitam e nada lhes será negado. Por quê? Porque eles são os filhos escolhidos do Criador, merecedores de todo o bem e de todas as bênçãos. Muitas gerações acreditaram que esta era uma dádiva reservada a um povo específico, os israelitas. E de acordo com essa crença, Deus favorece um grupo acima de outros e, portanto, está disposto a oferecer aos escolhidos algo que o resto não pode receber. Mas isso é realmente verdade? Deus diz, eu desci para livrar-los da mão dos egípcios e levá-los para a terra dos cananeus e dos hititas e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus. Em outras palavras, há muitos outros grupos que já se encontram ali. Talvez essas pessoas nunca tenham deixado a terra prometida ou tenham tido a oportunidade de usar o código para chegar ali antes. Tudo o que sabemos com certeza é que a vontade de Deus que sejam livres, e isso não pode ser reservado a um único grupo de indivíduos. A liberdade foi concedida para todos, como foi a terra transbordante de abundância. No final, Moisés não é realmente diferente de nenhum de nós. Defrontada com uma dádiva tão extraordinária, a maioria cairia no padrão egóico a que tem governado nossa vida há tanto tempo: o medo. O seu ego, conhecido de outro modo como parte de você que percebe a si mesmo, separado de Deus e de tudo mais, acredita que você não merece tudo, especialmente não a realização dos seus maiores sonhos. O ego é uma entidade que, olhando para si mesmo, deixa Deus de fora. Como podemos deixar de fora a força criativa do universo inteiro e ainda assim ter o que nossa alma mais anseia? O ego nos força a recuar e buscar segurança e nunca compreender o infinito potencial que há por dentro. Como Moisés, dizemos a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Deus pode ter respondido: quem é você para não conduzi-los para fora? Geralmente, esperamos que outro alguém cumpra a tarefa, nunca nos dando conta de que realmente não há ninguém mais. Deus escolhe você, neste momento, para receber tudo o que deseja. Se o fizer, será um exemplo vivo do grande segredo que irá torná-lo rico, além da mais louca imaginação. E agora, chegamos às críticas perguntas e respostas sobre as quais todo o código de Moisés está baseado. Deus deu a Moisés uma tarefa que parece impossível. Com efeito, Deus até diz a Moisés que o faraó não irá ouvi-lo ou pensar em honrar o seu pedido, o que parece não surpreender a Moisés. Afinal, os israelitas foram responsáveis pela construção de metade do Egito. Sem seu trabalho forçado, o faraó não teria jamais sido capaz de construir seus enormes templos ou modernas cidades. Resumindo, sem o povo de Moisés, o faraó estaria perdido e não receberia essa perda com facilidade. Moisés precisava de algo mais, algo que pudesse dizer ao faraó e ao seu próprio povo, que os convencesse de que essa era a vontade do Deus único. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Um nome tem grande poder. Ele não apenas identifica as pessoas e separa uma das outras, como em muitas culturas, define quem elas são. Isto é, um nome carrega a essência do indivíduo. Quando Moisés pergunta que nome dar a seu povo, de modo que acreditem que está dizendo a verdade, isto é um pedido muito grande. Deve ser um nome que incite paixão e dedicação. Também precisa ser digno do Criador de todas as coisas, a única fonte de vida do universo inteiro. Que tipo de nome pode abranger o poder e a majestade de tal ser, e também conter a magia e o mistério que Deus merece?
Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Eu sou o enviou? Lembre-se que isso é o que Moisés disse a Deus no início, quando foi chamado para a sarça ardente. Eis-me aqui. Ou, em algumas traduções, aqui eu estou. É preciso observar neste ponto que estou e sou, em inglês, se expressam pela mesma frase, I am, o que não acontece em algumas línguas como o português. Tenha ou não Moisés se apercebido, ele havia identificado o poder de Deus com o seu próprio, e Deus ficou satisfeito. E, na verdade, quando Moisés partilhou esse nome com os israelitas e depois com o faraó, os milagres começaram a ter lugar por toda a parte ao redor deles, um após outro. O mundo começou a se conformar à ideia que Moisés trazia em mente. Os israelitas deviam ser libertados do Egito. No final, a força dessa demanda, apoiada pelo nome de Deus, era inegável, e o faraó não teve escolha senão ceder. Os filhos de Deus tiveram permissão para partir e buscar a terra prometida, onde todos os seus sonhos se tornariam realidade. Mas aqui está a pergunta que agora precisamos responder. Tendo testemunhado o supremo poder dado a eles por Deus, através do seu nome, por que os israelitas esconderam, de modo que raramente foi usado de novo? Por séculos e mesmo milênios, muitas pessoas acreditaram que os humanos nunca deveriam pronunciar o nome dado a Moisés. Ele era impronunciável. E assim, a magia nele foi contida, foi escondida do mundo. Até agora, você vai aprender como destravar o código de Moisés. Ao fazê-lo, alcançará tudo o que sempre desejou. Você acredita que isso é possível? Fará como Moisés e pedirá mais provas? Se são evidências o que necessita, estou mais que pronto para mostrá-las a você. Capítulo 2. Uma dádiva de Deus. Você está pronto para ter a mesma conversa com Deus de que Moisés desfrutou? Asseguro-lhe que é a chave para receber tudo o que você tem direito nesse mundo. Você pensava que merecia carência, enfermidade e, no final de tudo, a morte. E por que mais você iria experimentar essas coisas se você não as desejava? Este pode ser o conceito mais difícil que algum dia terá que admitir. A ideia de que você criou tudo em sua vida, inclusive aquilo que não lhe serve bem. Entretanto, uma vez que você o admita, também será capaz de aceitar a felicidade, a abundância e o perfeito equilíbrio. É por isso que você está aqui. É a razão pela qual você está ouvindo este livro. Nada, senão isto, irá satisfazê-lo agora. É tempo de abrir a porta de aço que tem separado do desejo do seu coração. O código de Moisés está pronto para ser destravado, mas eu seria omisso se não lhe apresentasse a seguinte advertência. Uma vez que você abrir esta porta, ela nunca mais poderá ser fechada. Você saberá demasiado uma vez que tiver sido exposto a esse segredo, e jamais poderá recair outra vez na ignorância. Deste momento em diante, você se dará conta de que tem a chave para tudo que jamais pôde sonhar. Se optar por não utilizar esta dádiva, esta será uma decisão sua e de ninguém mais. Esteja ciente também de que esse instrumento que você está para receber é infinitamente mais poderoso do que a sua mente poderia possivelmente compreender. As palavras podem parecer simples, mas elas desencadeiam uma fonte de energia que criou tudo o que você percebe, literalmente. Você foi criado por Deus e, portanto, possui todas as qualidades de Deus, exatamente da mesma forma como possui as informações genéticas de seus progenitores e ancestrais terrenos. Um cientista pode explorar o DNA de uma pessoa e determinar quem são seus filhos. E essa mesma ideia se aplica a Deus. Você está a ponto de explorar um código que foi guardado no âmago de sua alma, e ao fazê-lo, descobrirá que é a criança do divino, possuindo o mesmo poder de criar que Deus.
Monoteísmo versus politeísmo. Quando Moisés perguntou pelo nome de Deus, recebeu o que a princípio pode parecer uma informação críptica. Não foi um nome normal que Deus ofereceu, mas uma asserção, indicando uma presença transcendendo quaisquer definições habituais. Deus disse: "Eu sou o que sou." E então ordenou a Moisés que dissesse às pessoas que "Eu sou enviou-me a vocês." Isto parecia resolver a questão da época. Havia muitos deuses, como acreditavam os egípcios, ou apenas um Deus, que era o fundamento da fé dos hebreus. Essa não foi a primeira vez que tais ideias eram apresentadas no Egito. Entre cerca de 1375 a.C. e 1358 a.C., o faraó Akenaton, que rejeitou os velhos deuses e iniciou a adoração monoteística do deus do sol, Atom, governou o país. Como geralmente se considera que Moisés tenha vivido não antes de 1300 a.C., fica claro que os egípcios já haviam passado por ao menos uma tentativa de instituir uma sociedade construída sobre a crença de um ser supremo. A afirmação ou nome "Eu sou o que sou" conta a hebreus e egípcios que Deus existe, com efeito, e que há poder viável de enunciação do nome. Aparentemente, Moisés recebeu ainda mais influência que próprio Abrão, pai de 3 religiões monoteísticas, porque ele tinha consciência do nome de Deus, enquanto Abraão não a tinha. No 6º capítulo do livro de Êxodo, Deus diz a Moisés que Abraão nunca recebeu um nome, não obstante o Criador lhe tenha aparecido. Com esse nome, Moisés confronta o mais poderoso governante do mundo e o compele a libertar cada escravo hebreu no Egito. O que foi que finalmente forçou o faraó a cometer um ato tão improvável? Milagres. Transformar o seu cajado em uma serpente, converter o Nilo num rio de sangue, criar pragas de sapos, piolhos, moscas, gafanhotos e outras coisas terríveis, matar os primogênitos de todos os egípcios, abrir o Mar Vermelho e destruir o exército egípcio perseguidor. Estas são evidências mais que suficientes para criar uma forte impressão em qualquer pessoa. No final, Moisés e os hebreus foram deixados em paz para seguirem seus destinos, encontrando a terra prometida. E aqui você irá usar o nome de Deus, exatamente como fez Moisés, para realizar seus maiores sonhos. O processo que você está em vias de aprender irá alinhá-lo com o poder de Deus, proporcionando-lhe a autoridade para atrair para a sua vida qualquer coisa que desejar. A autoridade. Esta é a chave, pois sem a autoridade adequada, as energias cósmicas e elementais jazem adormecidas à sua frente. Entretanto, quando o nome de Deus e a autoridade da divindade as vivificam, elas saltam para diante e atendem ao seu comando, já que reconhecem como co-conspirador de Deus. Neste final de áudio, o autor propõe o primeiro exercício de meditação para que todos nós consigamos realizar a manifestação através do código sagrado de Moisés. Exercício número 1. A primeira forma. O que você deseja atrair para a sua vida? Este é o seu primeiro passo. Você pode escolher começar por algo pequeno ou seguir o desejo de seu coração. Isto é inteiramente com você, já que o Código de Moisés não reconhece níveis de dificuldade. Ele trata a tudo da mesma maneira, como extensões de Deus e, portanto, como algo que você merece. Você também é uma extensão de Deus. Assim, é lógico que você está habilitado a receber qualquer coisa que solicite. Isso pode parecer um salto muito extenso para sua mente, mas com a continuidade da prática, você saberá que é verdade. Você escolheu enfocar a abundância financeira, um objeto específico ou um relacionamento perfeito. Escreva-o numa folha de papel e mantenha-a diante de si de modo que possa ver claramente o seu objetivo. Agora, vá a um lugar onde possa relaxar e ficar a sós. De início, você irá praticar este exercício apenas por alguns poucos momentos, mas depois de algum tempo ele se tornará um hábito e você se descobrirá usando-o ao longo do dia. Quando estiver sozinho e relaxado, inspire profundamente. Com os olhos abertos,
Fixe-os na folha de papel à sua frente e diga em voz alta: eu sou isso. Expire enquanto recita essas palavras. E então, ao inalar, continue dizendo: eu sou. O som será diferente, porque você estará enunciando a segunda frase durante a inspiração. Repita essa respiração e recitação circular, enquanto fixa o que escreveu. É importante sentir a emoção de já ter aquilo que está pedindo. Explicarei mais sobre isso em outro momento. Por agora, crie a sensação emocional de ter alcançado seu objetivo. Continue a respirar e respira e repita o canto. Eu vou reforçar aqui o que o autor propõe. A meditação é uma meditação circular nesta fase. Você estabelece a sua meta, o seu objetivo, o seu desejo de alma e olha para ela, escrita num determinado papel, numa lousa, ou em algum lugar que você possa sempre visualizar, e ao dizer você expira, olha para o desejo e diz: eu sou isso. Na sequência, você responde para si mesmo, inspirando, e você diz o seguinte: eu sou isso, eu sou isso, eu sou. Percebe a diferença? Você pode notar que o som fica realmente de maneira diferente. Você afirma que você é aquilo e o universo responde que você é aquilo que você afirma. Deixe-me, voltando aqui ao que o autor propõe, ele diz o seguinte: deixe-me explicar o que você está fazendo. Quando você expira dizendo eu sou isso, está declarando ser um com o estado ou objeto desejado. Você está afirmando que não está separado da coisa que está pedindo. Ao invés disso, está contido nela e ela está contida em você. Em outras palavras, você está expandindo a definição de quem é e atraindo para dentro de si algo que acredita merecer. Esta declaração de que você é um com a coisa que deseja é, com efeito, uma afirmação da verdade. E, de fato, você não é separado de coisa nenhuma, mas é um aspecto da toda permeante vida de Deus. Você é um com Deus e, portanto, um com todas as coisas que também são umas com Deus. Isto faz sentido? Talvez não para a sua mente lógica, mas a sua alma compreende esta afirmação mais que perfeitamente, e é por isso que o Código de Moisés funciona. É como se você finalmente estivesse agindo baseado no conhecimento de sua alma em lugar do de sua mente, que na melhor hipótese é confusa a respeito de tudo que percebe. Ela vê tudo como separado e sozinho, enquanto sua alma vê tudo como intimamente ligado à sua fonte. Quando você inspira dizendo eu sou, imagine que é a resposta de Deus para você, afirmando e aceitando aquilo que você deseja atrair para a sua vida. Você diz a Deus: eu sou isso, e Deus responde: eu sou. O nome de Deus completa o círculo e, sem dificuldade, atrai a coisa que você enfocou para a sua vida. Esteja bem atento a esta parte seguinte da explicação. Se puder entendê-la, mesmo com as deficiências de nossas mentes limitadas, perceberá o poder de usar o nome de Deus para manifestar os seus desejos. Quando você diz, eu sou isso, a Deus, Deus não lhe responde dizendo, você é. O Criador replica, eu sou. Em outras palavras, Deus está dizendo através de você, se você o declara, eu o declaro também, pois somos um. Eu sou isso, eu sou. Eu sou o que sou. Passa agora a ser uma única afirmação ao invés de duas. É Deus falando a Deus e Deus respondendo a Deus. E o que Deus daria a si mesmo? Tudo. Aqui encerra-se o primeiro exercício. Pratique isso durante uma semana ou sempre que você tiver um desejo em mente. Sempre que a sua alma queira manifeste alguma necessidade, algum poder que o ego ainda acredita que não tem. Agora, você consegue compreender o nível inicial, o primeiro do Código de Moisés.
À medida em que pratica e experimenta os resultados, você terá o conhecimento direto do poder do nome de Deus, exatamente como o tiveram o Moisés e os israelitas. Os milagres que acontecerão naturalmente em sua vida irão refletir os maiores que a humanidade já conheceu. Serão eles tão notáveis quanto a repartição das águas do Mar Vermelho? Com certeza, pois para Deus um pequeno milagre é igual a um que transforma o mundo. Eles não são diferentes, porque a eternidade não está preocupada com conceitos, tais como grande ou pequeno. Apenas a mente se interessa por isso, e o Código de Moisés leva você de sua mente para a sua alma. Eu disse antes que é importante que você sinta a coisa que está pedindo como se já fosse sua. Este é um dos aspectos mais vitais do Código de Moisés. Deus sempre lhe dará exatamente o que você quer na vida. Infelizmente, é frequente pedirmos coisas que não queremos, e elas nos são dadas, porque são o que na verdade estamos pedindo. Em outras palavras, se você sentir que algo não lhe pertence, ou que algo está além do seu alcance, você não irá recebê-lo. O desejo de seu coração permanece inatingível. Seus sentimentos são a chave para trazer o que você deseja para a sua vida. A energia divina flui na direção do que você designa. Se você sente que não tem alguma coisa, é a esse não ter que a energia responde. Se você sente que já tem a coisa que está pedindo, então Deus responde de acordo. Seus sentimentos exterçam o timão que orienta o barco de sua vida para o porto do seu maior desejo, estabelecendo o curso que seu destino segue para a realização dos seus sonhos. O autor propõe, ainda neste capítulo, outro exercício, um segundo exercício, que ele chama de atrair o que você deseja. Faça uma lista de algumas coisas que você gostaria de atrair para a sua vida. Agora, examine a lista e se detenha no item que realmente mexe com o seu espírito. Qual deles o excita mais? Quais o inspiram e o animam a praticar o Código de Moisés? Esta será a sua primeira tentativa de usar essa tecnologia sagrada. Portanto, quando estiver pronto, encontre um lugar tranquilo onde possa estar só. Relaxe e deixe-se ficar confortável. Imagine estar sentado numa sala de cinema assistindo a um filme sobre a sua vida. Você está vendo uma cena em algum ponto do futuro, quando você já tiver atraído o que escolheu em sua lista. Visualize-o com tantos detalhes quantos for possível. Há outros ali com você? O que estão dizendo? Ouça as conversas e preste atenção aos mínimos detalhes. Torne tudo o mais realístico possível. Agora, respire profundamente e imagine que realmente saltou para a cena. Você não está mais assistindo, mas agora vive, conectando-se a todas as emoções. Se você está querendo atrair o relacionamento perfeito, visualize-se ao lado de sua alma gêmea e sinta o amor e a gratidão apropriados para o momento. Envolva-se na cena. Com toda essa energia, sinta as emoções de ter. Enquanto prossegue a experiência da cena, comece a praticar o Código de Moisés. Ao exalar, diga em voz alta: eu sou isso, acreditando realmente ter se tornado o objetivo que procura. Agora, inale profundamente dizendo: eu sou, sabendo que Deus o pediu através de você e como você. Mantenha a visão, deixando o canto acrescentar energia e impulso. Permita que a sensação de ter se expanda dentro de você, preenchendo completamente o seu coração. Quando sentir que terminou, respire profundamente e mantenha os olhos fechados. Permita que a energia inunde a sua alma enquanto relaxa. É de extrema importância manifestar sua gratidão por haver atraído com sucesso tudo aquilo que assentou o seu coração. Perceba que escrevo isso como se já tivesse acontecido. É isto que precisa fazer também: puxar a energia do futuro para o momento presente. Você fez tudo o que era necessário fazer. Sua energia e apreciação são os únicos ingredientes que precisa fornecer. Agora que eles foram colocados, o Código de Moisés está completo dentro de você. Creio que ficou claro a proposta do autor neste segundo exercício. Você deve fazer uma lista, apenas para
a reiterar o que pede o exercício, você precisa fazer uma lista de coisas que você gostaria de atrair para a sua vida. Depois de examinar esta lista, selecione aquela que realmente mais lhe toca no espírito, aquela que de fato você sente um prazer exorbitante ao recebê-la. Se identifique com ela, recolha-se a um canto, imagine-se vivendo aquela situação, imagine-se tendo o relacionamento perfeito e tudo aquilo que este relacionamento perfeito pode trazer. Seja bem detalhista, envolva pessoas, cheiros, aromas, sentimentos e emoções. Uma vez tendo entrado na situação, trazendo o futuro para o presente, você deve repetir a expressão, olhando para aquele desejo escrito. Você deve repetir: eu sou isso, eu sou, por várias vezes, expirando e inspirando o seu desejo, vivendo a totalidade do seu desejo, colocando-se na condição de já ter, porque de fato você já o tem, ele já existe dentro de você. A proposta do exercício é bastante clara nesse sentido e traz um significado profundo, cada vez mais detalhado, mais verdadeiro, para que você possa concretizar os seus pedidos a partir de agora. Compreenda que estamos ainda nos primeiros passos da proposta do Código de Moisés. No áudio 2, entraremos no capítulo 3, entraremos em outros exercícios e uma compreensão um pouco mais ampliada do Código. Aguardo vocês no próximo vídeo. Gratidão profunda.